Então aqui, só para falar um pouquinho mais, isso aqui não está no livro do Dan, mas eu faço questão de trazer, até por honrar esse mestre, que com sua genialidade, ele sempre foi um homem de busca, mas eu precisaria de muito mais tempo para falar sobre ele. Eu vou falar en passant, né? Não desmerecendo de forma alguma tudo que ele merece, da biografia dele que merece ser estudada, mas ele, com a sua genialidade, ele sempre foi um buscador, estudou análise transacional, estudou psicodrama, estudou sobre os campos mórficos. Ele era um buscador, ele vive fazendo cursos, se integrando e estudando, e até que ele chegou no Family Stelling. Na verdade, ele disse que não é que ele chegou, ele falou que o Family Stelling chegou a ele, né? Então, ele traz essa visão do amor existencial e olha os vínculos da alma. Bert Hellinger, quando foi encaminhado lá para a África para trabalhar com os Zulus, participando de um seminário, o padre perguntou para ele: entre as pessoas e os valores, com que é que vocês ficam? E ele respondeu: com as pessoas, certamente. E a partir disso ele fez uma outra pergunta: o que nos faz amar mais a moral que os seres humanos? Então muitas vezes nós nos prendemos pelo que é aceitável socialmente, olhando a moral reprovatória ou não, sem olhar o ser humano que existe ali. Então é esse olhar de amor, do amor existencial, que ele fala o tempo todo e que todo o trabalho dele é pautado. E é onde está a grande beleza de todo o trabalho dele. Então, quando nós falamos em Family Stelling, ele diz que requer uma postura interna de absoluto respeito. É necessário que você se coloque a serviço, que você conheça a técnica, treine e tenha experiência. Viva aquilo. E aí, a partir desse momento, você tem acesso a um campo de informações, ou seja, um campo sábio, que vai te trazer as informações que você precisa para você atravessar esses muros e conseguir enxergar coisas que você ainda não enxerga. Mas vamos continuar. Isso aqui foi só uma parte para esclarecer sobre o Bert. Vamos voltar às reuniões que o Dan fala. O Dan fala que as reuniões eram baseadas em visualizações guiadas. Aí havia uma rodada de intervenções e cada um do grupo poderia ser os voluntários ou os prisioneiros. Eles faziam uma exposição em voz alta dos pensamentos e sentimentos naquele momento. A princípio, nesses primeiros capítulos, o Dan traz o Rafael, que é condenado a 35 anos de reclusão, o James, 40 anos de reclusão, o Phil e o Rick, que nesse momento ele não traz essa informação, tá? E aí, ele fala sobre o Rick, que agora nós vamos falar sobre a constelação, né, ou Family Stelling, que foi realizado em relação ao Rick. O Rick, ele é nascido lá na década de 60, eles moravam numa comunidade rural bastante conservadora, pertencentes todos à Igreja Batista do Sul, nos Estados Unidos. A origem de seus pais era europeia, anglo-irlandesa, e a mãe dele, aos 17 anos, fica grávida de um colega da escola. Essa comunidade é uma comunidade pequena e tão fechada e tão cheia de regras em relação ao sexo antes do casamento, que o pai do Rick se amedrontou e resolveu alistar-se na marinha e foi embora. E deixou a mãe dele grávida. E aí o que aconteceu? O pai da mãe do Rick encontrou um senhor mais velho, ofereceu-lhe dinheiro e disse: por favor, casa minha filha e dê um nome ao meu neto. E isso foi feito. Ele aceitou, casou-se com a moça e assumiu a paternidade do Rick. Depois veio o irmão Terry, né? E quando o Rick tinha 7 anos de idade, ele começou a desconfiar da paternidade dele, se aquele homem era realmente o pai dele. Ele conta que o padrasto maltratava ele, maltratava a mãe e tal. E enfim, quando o Rick tinha 13 anos, os pais se divorciam. E aí começa uma hostilidade entre ele e o irmão dele. Aos 14 anos, ele conversando com a mãe confirmou. Falou: olha, é verdade, você realmente não é filho do seu padrasto, e contou toda a história dele. Com essa revelação, aí que houve um distanciamento completo entre os irmãos. Por parte de Rick, ele sumiu.
tá? E Rick ainda guardava mais um segredo, que era um problema nessa comunidade, que era a atração sexual que ele sentia por homens. Aí, Rick, lá, já aprisionado, né, começa a participar do grupo e pede, então, que ele queria ter uma melhora na relação dele com o irmão. Então, é realizada a constelação. Eu vou explicar aqui en passant que a constelação se deu colocando primeiro os dois irmãos frente a frente e só saiu, né, um sentimento por representantes, tá, gente? Foram representantes que foram colocados. Os sentimentos representantes eram de tristeza e de raiva e depois o facilitador trouxe o padrasto, a mãe e o pai. E aí houve um momento que a tensão aumentou e a constelação travou. Então o facilitador sugeriu, olhou para o Rick, não o personagem, o Rick mesmo, e falou, olha, você é responsável pelo divórcio da sua mãe e do seu padrasto. Num sentido existencial. Porque o Terry culpava ele por esse divórcio. E aí, a princípio, ele falou assim, não, eu não tenho culpa nenhuma. Mas quando ele entendeu o que é o sentido existencial, significa, você não precisa fazer nada. O fato de você existir criou uma situação toda diferenciada, que não foi esperado pelo casal. E aí, quando ele falou assim, desse jeito é verdade, houve um descongelamento. E aí, a constelação voltou a funcionar, e aí, eles puderam se reencontrar num momento de amor. O que aconteceu aqui? Eu não vou ler a página 38, porque senão não vai ser resumo, né? Eu não vou ler essa página para vocês, mas o que aconteceu aqui? Se desfez a animosidade entre irmãos, por quê? Porque o Rick percebeu a dor de Terry. Porque Terry, de repente, perdeu toda a família dele, perdeu toda a referência dele, e também nutria uma grande tristeza e dizia, você é o culpado. Né? Então, a partir do momento que que o Rick reconhece o sentimento do irmão, as coisas mudam entre eles. E aí no livro ele relata que depois da constelação eles voltaram a conversar e o Terry inclusive chamou a mãe para morar na cidade de Case, porque morava cada um de um lado, enfim, a família toda ficou dispersa. Então esse é um dos resultados do Rick. Já no capítulo 2, ele traz a questão das constelações mostrarem um quadro amplo dos acontecimentos. Quando que a gente olha, sem a constelação a gente tem um quadro restrito. Quando a gente abre uma constelação, a gente vê um tudo que antes a gente não enxergava. Então, aí nas constelações, de quem que era o problema antes que ele fosse seu? De quem que é esse coração ferido que você está carregando aí? Então, no caso de Rick, que a gente viu, eles eram hostis. Mas quando se abriu a perspectiva ampla da vida deles, aí parou a questão dos movimentos repetitivos, da raiva, do ódio, e eles voltaram a poder conviver, ainda que seja por cartas ou por visitas, né? Então, ele fala assim, que nessa constelação revelou-se a existência das forças que dirigem e configuram a família, ou seja, a arquitetura invisível que existe nas famílias. Assim, só para dar um exemplo grosso modo, por exemplo, uma arquitetura invisível um comportamento que é repetido pelas mulheres da família ao longo da vida. E você automaticamente começa a repetir sem saber necessariamente por quê. Seja a característica de vestir um determinado tipo de roupa, seja a característica de casar com determinada idade ou separar com determinada idade. Então, tudo isso são dinâmicas invisíveis que a gente não consegue perceber. Depois, ele veio falando sobre a vida e o sistema. E ele trouxe a metáfora do yin e yang, né? Do lado do taoísmo. Então, ele diz que a vida e sistema se completam. E são do mesmo tamanho, né? São perfeitos, um ajuste perfeito. A vida sendo uma força animada que, vai embora, para frente. E o sistema, que é uma força que se cria para colocar ordem no caos. E aí ele fala... são princípios simples e conhecidos, a vida se perpetua e o sistema mantém o funcionamento e vai conectando as pessoas, dizendo quem pertence e quem não pertence. Então, a vida vem lá da origem dos pais e o sistema funciona em 3 dimensões. Primeiro, você percebe conscientemente e se expressa por meio da cultura, que é exatamente aquela coisa, assim, nessa família todas as mulheres se casam aos 19 anos. Ponto. Isso é da cultura. Lá na cultura da vila do Rick, era um erro grave ter relações sexuais antes do casamento. Isso é o sistema funcionando, pela parte cultural.
O segundo opera através da mente automática, a fim de manter contato com todo aquele que possui o direito de pertencer. Então, a mente automática é aquela que você não sabe por quê, mas ela funciona. É mais ou menos a percepção que o Rick teve aos 7 anos de de sentir que o padrasto não era o verdadeiro pai dele. É uma mente automática, ele não sabe de onde vem, mas vem aquilo ali e fala, olha, tem alguma coisa aqui. E depois manter uma conexão unitária e mística de todo ser. Então, o sistema é único. E, entretanto, ele é místico no sentido de... É fenômeno, tá, gente? Não é místico no sentido de coisas, assim, digamos, meio malucas. É no sentido de... É fenômeno, não é palpável. Isso é tratado bem lá na página 42 do livro, mas nós não vamos ler. Vamos falar rapidamente ainda que nesse capítulo 2 ele faz 2 constelações. Do Rain e do Barry, tá? Então, nessas 2 constelações, a gente relatou bem o que aconteceu, né, nas 2 constelações, do Rain e do Barry. Deixa eu ir voltando aqui para eu passar rapidamente aqui, que toda vez que eu quero diminuir, eu acabo aumentando esse vídeo. Oh, meu Deus do céu. O Rain, ele estava preso há 30 anos, a última vez que ele viu as filhas foi quando elas tinham 8 anos. Depois perdeu o contato, nunca mais ninguém visitou e ficou abandonado. Então ele chegou no Dan e falou, poderia me ajudar a ter um relacionamento com as minhas filhas? E o Dan realiza a constelação. Na constelação acontece um movimento de abraço e de afeto entre eles. Depois o Rain ele faz uma segunda constelação, onde o facilitador coloca a vítima e o filho da vítima na frente dele e pede para ele dizer para a vítima dele, para o rapaz que ele matou, você está morto, eu estou vivo, é meu delito e minha culpa, é uma carga que só eu carrego com dignidade. E o que aconteceu depois disso? Aí o Rain ficou doido para contactar as filhas, porque ficou com o coração aliviado, estava vou atrás das filhas. E ele falou, não, Rain. Ele coloca... não atue sobre a imagem da constelação. Deixe a imagem atuar sobre você no devido tempo. Porque ele fala, as constelações não são profecias, nem são planos de ação. Não é para você sair praticando. É para você sentir, tá? E tem essa frase que eu acho legal demais, que ele fala assim, nota-se a sagrada presença das forças de consciência que se unem durante a vida e se dispersam na morte. E quando somos tocados pelo sagrado, nós nos comovemos. E quando isso acontece, nunca voltamos a ser os mesmos. Então, participar de uma constelação e descobrir essas dinâmicas realmente toca o nosso coração e faz com que a gente mude para sempre. O Barry também, um afro-americano condenado à prisão perpétua. Aos 18 anos, ele se embrenhou na vida do crime, matou um rapaz de 24 anos e aí foi para a prisão. Lá na prisão, ele aproveitou todas as oportunidades que teve, terminou o ensino médio, fez curso superior e por isso ele ganhou algumas permissões. Ele aconselhava jovens para que não entrassem na delinquência. Ele tinha um espinho cravado no peito, como o Dan fala, que era a questão do pai dele, que faleceu em 99, e desde que ele foi preso, o pai não ia visitá-lo. Então, as outras pessoas da família iam, mas o pai não ia. Ele falou isso dava um misto de sentimento de raiva, de vazio e de tristeza. E ele queria compreender por que o pai tinha aquele desprezo por ele. Então, ao realizar a constelação, eles observam que, na verdade, eles só conseguiram se alinhar quando foi colocado a vítima de frente para eles, com todos os ancestrais dessa vítima atrás. Então, assim, qual que era o sentimento do pai do Barry? É que ele falava assim, que na verdade eles eram todos descendentes, né, afro-americanos, descendentes de escravos, que tiveram que suportar toda classe de ultrajes. Então, o pai nutria um sentimento de pena e de amargura, porque, enfim, eles eram, digamos assim, iguais. E aí o Barry acabou assassinando essa pessoa. Depois da constelação, o Barry entendeu o sentimento de pena e de amargura do pai, parou de ter raiva do pai, abriu seu coração para ele e aceitou o afeto e a conduta do seu pai. Esse é um dos casos, né? O pai já tinha falecido e ainda assim fez essa diferença. Então, eu vou parar por aqui, já deu 26 minutos, e nesse momento eu espero que essa leitura inspire você a celebrar a vida, entender a força do seu sistema e estar no lugar certo. Para isso, eu convido você, quinta-feira, às 16 horas, nos encontramos na plataforma Zoom para continuar a partir do capítulo 3, ok?
Beijo para todos vocês. Gratidão por me ouvir até. Beijo.